Queria fazer uma reflexão aqui que vai ser totalmente importante para você conseguir entender o que eu vou explicar no resto do vídeo. As ações que você executa hoje, que você faz com frequência no dia a dia, esses comportamentos, se forem feitos de forma contínua até lá na frente, eles vão te levar na onde? Em que futuro você chegará com essas tarefas? E você vai entender o porquê que eu vim fazer essa reflexão aqui no início do vídeo. E aí, como eu deixei no título, principalmente para você que é jovem, você tem que entender essa questão dos hábitos e do ambiente, que eu trago tanto daqui em outros vídeos também. Por quê? Porque o jovem, ele está em desenvolvimento, não que o adulto não esteja, mas eu digo o desenvolvimento do ambiente dele, dos comportamentos dele. Então, ele é uma pessoa que é muito mais propensa a ser modulada pelo ambiente do que uma pessoa adulta. Então, ela é muito influenciada por tudo, por os amigos que ela convive, pelo trabalho dela, pela escola, pela família. E você tem que entender isso para saber o porquê alguns comportamentos você faz ele de modo frequente e como você pode usar isso ao seu favor, para você entender que muitas vezes você está perpetuando um comportamento que não é o que você quer para o seu futuro, e muitas vezes você está querendo ter outro comportamento, porque esse outro comportamento vai te levar a um objetivo que você almeja. Então você tem que começar a entender isso para quando você chegar nessa transição, que eu também estou, por isso que eu vim trazer esse vídeo para vocês. Quando a gente vai chegando perto dessa transição para a fase adulta, para a vida adulta, a gente, conforme a gente vai entendendo isso, vai sendo mais benéfico para a gente entender esses comportamentos. Então você tem que entender que você é muito influenciado, seja pela sua família, os amigos, né? Você passa muito tempo na escola, então seus colegas da escola, da faculdade, muitas vezes você trabalha também, o pessoal que você convive no trabalho. E principalmente agora a gente também, com o avanço, né, da tecnologia, eu acho que isso chega a capaz de ser mais ainda, né? Porque o que acabou é que a gente acaba ficando muito tempo na internet, celular, computador. Então o ambiente digital influencia muito, talvez pode influenciar até mais do que o ambiente físico. Então, poxa, quem você segue no Instagram, quem você acompanha, quais são as pessoas que você segue aqui no YouTube, entenda isso te modula, quais são os comportamentos, quais são as ideologias, os pensamentos que essas pessoas que você acompanha têm. E você começando a entender porque alguns comportamentos que você tem são influenciados por essas pessoas, entende? Então quando você consome bastante conteúdo de pessoal que faz musculação, isso te influencia a ir pra academia. Poxa, porque você gosta de treinar, gosta de fazer isso, gosta de ouvir determinado tipo de música para treinar? Porque você vai ouvindo, sendo influenciado por essas pessoas, entende? E não só pelo lado bom, pelo lado ruim também. Você vai vendo que você faz alguns comportamentos ruins porque você também acompanha determinado tipo de pessoa que acaba fazendo isso. E aí, você não pode ser um ignorante nisso. Essa é a parte mais importante. E ignorante não no sentido de que acabaram dando com a palavra ignorante, como se fosse algo ranzinza. Não, ignorante de você ignorar tudo que isso te influencia, tudo que o ambiente que você convive te modula, cara. E aí você, muitas vezes, eu não tenho animação para ir para academia, isso e aquilo. Poxa, olha em volta do seu ambiente, você não convive com pessoas que fazem academia, você convive com pessoas que reforçam o seu comportamento de comer besteira, que reforçam o seu comportamento de não fazer dieta, de não comer saudável, de não praticar exercício físico, qualquer que seja. Então percebe? Isso deixa mais difícil, pô. Isso deixa mais difícil. E aí você vai ver que você aplicar o contrário é a mesma coisa. Poxa, por que eu gosto tanto de fazer academia? Por que eu gosto tanto de treinar? Por que eu gosto tanto de correr? Porque eu modulo meu ambiente a isso. Eu convivo com pessoas que reforçam o meu comportamento. Eu convivo com amigos que, poxa, pergunta, e aí, treinou hoje? Pô, tá ficando grande, irmão. Pô, e aí você vai vendo, pô, o Oliver, o André, são duas pessoas, meus amigos que, pô, a gente conversa bastante sobre academia e eles reforçam esse meu comportamento de sempre treinar, de sempre buscar uma evolução física, uma evolução mental por meio do exercício. Então percebe, você não pode ser ignorante, você tem que ter a consciência de que esse ambiente vão modular o seu comportamento, você querendo ou não.
percebe? Muitas vezes você tem aquele seu amigo que reforça aquele comportamento de você sair no fim de semana e ir pra balada. Muitas vezes quando você nem queria, mas você tem aquele amigo, pô, irmão, e aí, tá, chegou o fim de semana, vamos sair, vamos dar um rolê. Você percebe? Você... Não tô dizendo aqui que você não tem que fazer com determinado comportamento ou outro. Longe de mim, nunca que eu irei fazer isso e nem devo. Só que eu devo trazer pra você que você tem que ter essa consciência de que os comportamentos que você vai fazendo vão sendo pelo seu ambiente. Então você tem que perceber que toda essa roda de convivência, desde a sua família, desde as pessoas que você mora junto, desde os amigos que você vai na escola, os amigos da faculdade, os amigos do trabalho, ou as pessoas que você segue no Instagram, que você segue no YouTube, que você vê vídeo, tudo isso vão moldando a sua personalidade, os seus hábitos, toda a sua lógica, entende? E por quê? Porque o que acontece é que muitas vezes, ao longo dos anos, que você vai perpetuando alguns comportamentos, você vai percebendo que esses comportamentos não são os comportamentos que você queria. Não são comportamentos que te levam ao estilo de vida que você queria cultuar. Então um exemplo é que muitas vezes as pessoas nessa idade mais jovem, vão consumindo, vai pra festa, consumir álcool em excesso, consumir substâncias químicas tóxicas que prejudicam a saúde. E a pessoa vai passando esse tempo, vai chegando aos 20 e poucos anos e vai começando a se sentir frustrada. Por quê? Porque aquilo ali não era algo que ela queria, aquilo ali para ela era só um momento passageiro e acabou que ela foi criando um ambiente que começou a reforçar esse comportamento dela. E aí, se ela tivesse entendido isso lá no começo, aquilo ali teria ajudado ela. Muitas vezes eu não estou falando que se você quiser alcançar algo, você não pode ir pra festa, você não pode beber. Só que você tem que entender que todos esses comportamentos, eles vão trazer ali um certo reforço negativo. Consumir álcool em excesso, consumir substâncias que prejudicam a sua saúde. Tudo aquilo ali vai te trazer algo que vai acabar te atrapalhando vez ou outra nos objetivos que você quer atingir. E agora presta atenção aqui, porque essa aqui é outra parte, outra linha de pensamento aqui no vídeo, mas que é muito importante você entender isso, porque você vai entender tudo que eu falei lá no começo. É a questão de você subir uma montanha. O que é essa montanha que eu quero dizer aqui? É a curva de aprendizado, é você buscar ali o conhecimento, buscar ali a sabedoria, você buscar ali o seu estilo de vida, os seus objetivos. E essa subida da montanha, né, tem uma frase que eu gosto muito, que é do pessoal do RD, que é: a subida da montanha é árdua, mas a vista do topo vale a pena. E como é que é essa subida? Não é algo fácil, entende? Essa curva de aprendizado, ela é mais complicada no começo. Para você começar ali a subida, vai ser algo que vai te complicar. Só que qual a questão? Quando você chega no topo da montanha, conforme você vai chegando lá em cima, você vai vendo coisas, você vai vendo horizontes que você não via antes e que as outras pessoas também não veem. Então, por isso que muitas vezes, conforme você vai nessa busca, você é aquela pessoa que vai em busca de desenvolvimento pessoal e profissional, você vai chegando nesse topo da montanha e você vai vendo algumas coisas que muitas vezes você fala: meu, como é que aquelas pessoas não entendem? E elas não entendem porque elas estão lá embaixo da montanha. E aí você vai vendo coisas, você vai ampliando a sua visão, o seu horizonte, e você vai entendendo: poxa, nossa, agora eu tô entendendo o porquê daquilo, o porquê isso, entende? E aí, o que acontece, né? Que é algo que é muito comum da gente ver. Conforme você vai subindo a montanha, você vai chegando ali numa determinada altura da montanha, você já começa a ver coisas que os outros não estão vendo. Você já vai começando a perceber todos os comportamentos, o porquê algumas pessoas fazem determinadas coisas, você vai entendendo. Nossa, você vai meio que mapeando as coisas, você vai entendendo tudo isso. E aí as pessoas vão entender você como se você fosse o errado. Por quê? Porque elas não têm essa visão que você já está começando a ter. Então o que você vai começar a ouvir é: pô, você tá ficando chato, você era mais legal antes, você não era assim. Você vai começando a ver esses comportamentos e você entender essa subida da montanha, você entender que você está começando a ver coisas que os outros não estão vendo. Você vai percebendo: agora eu entendi, por isso que acabam falando isso, entende? Você tem que ter esse pensamento para você conseguir segurar essas falas, né? Para você saber levar essas falas de que, pô, eles não sabem o que eu sei, não sabem o que eu estou sabendo agora. E aí, como é que você faz para subir essa montanha, né? Essa montanha,
como eu falei, é a montanha do desenvolvimento, é a montanha do aprendizado, é a montanha do saber, do querer conhecer mais e principalmente de você não se esquivar do medo e do desconforto. Depois que eu entendi essa parada, começou a mudar muitas coisas. Então, muito cuidado quando você vai se esquivar do medo e do desconforto, achando que isso está sendo benéfico para você. Jamais! Muitas vezes as coisas que você tem medo e que você se sente desconfortável são aquelas coisas que mais vão te trazer repertório, que mais vão te trazer conhecimento, que mais vão te trazer aprendizado, que mais vão melhorar a sua vida de modo positivo. Eu vou usar um exemplo comigo que eu acredito que muita gente também tem esse pensamento, que é o falar em público. Cara, meu Deus, vocês não imaginam como. Eu acho que vou tentar deixar alguma foto aqui na tela de uma vez que eu falei, que eu fiz uma gravação e tal, na época que eu ainda era muito tímido para falar em público. E aí eu comecei já a fazer um projeto, né, um projeto na escola sobre coaching com um professor, esse professor é incrível, o Fernando. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição alguns links para vocês acompanharem, é um neuropsicopedagogo incrível, muita gente boa, ele me ajudou bastante, né, nessa etapa da inteligência emocional e etc. E daquela época pra cá, o que foi que me fez melhorar, ser aquela pessoa que ficava assim falando em público, para virar esse cara que não tem mais medo de olhar para uma câmera e gravar, que não tem mais medo de ir para o Instagram e começar a criar conteúdo, que não tem mais medo de apresentar um trabalho na escola, que já fala com clareza, que já abre a comunicação, que gesticula bem. Qual foi o que fez eu subir essa montanha do carinha que era fechado para falar em público, do cara que está começando a perder isso, que está começando a entender como é que funciona essa parada? É fugir do medo e do desconforto. Você não vai conseguir melhorar isso se toda vez que te oferecerem para falar em público, se toda vez que você tiver que falar em público, você começar a se esquivar, você querer correr, você falar, poxa, não quero falar não, prefiro não falar você, eu fico aqui, ó, eu troco os slides aqui. Cara, essa é ótima, essa é típica. Você está fazendo trabalho em grupo na escola e você é o carinha que vai ficar trocando slide porque você não está afim de apresentar. Ou é o carinha que faz o slide, né? Isso aí é pior ainda, não quer nem estar lá na hora de apresentar. O carinha que, não, fiz o slide, não, vocês apresentam, se vira. Então, cara, você percebe, você vai... Isso volta no que eu falei do comportamento. Porque vai ser... Eu não lembro o nome certinho, acho que não lembro o nome na neurociência, acho que é alguma coisa de reforço de comportamento ontogenético. Que é um comportamento, conforme você vai fazendo, ele vai se perpetuando. Então, poxa, seu cérebro entendeu, poxa, eu não quero apresentar em público. E aí você teve uma oportunidade, você correu, ele vai perpetuando. Opa, então toda vez que vier isso, eu vou correr, eu vou fugir, porque o seu cérebro entende como se não fosse legal apresentar em público. Então, percebe, você conseguir romper essa barreira do medo, você entender que mesmo com desconforto você tem que fazer aquilo. E é exatamente isso, meu. Até hoje, toda vez que eu tenho que fazer algo, toda vez que eu tenho que gravar vídeo, toda vez que eu tenho que principalmente apresentar em público, eu sinto medo, eu sinto desconforto. Só que qual é a questão? É você superar isso. Não é você ir sem medo e ir confortável, não. É você ir mesmo com medo e mesmo desconfortável e ainda assim você conseguir passar disso, entende? Então você saber isso, você saber superar o medo e o desconforto vai te levar a subir essa montanha da melhor maneira possível. Então para e percebe quais são esses comportamentos, qual é o falar em público para mim, qual é esse comportamento para você? É o falar em público? É o estudar? É o praticar exercício físico? É determinadas coisas que você pretende fazer? Então você percebe essa subida da montanha. E aí, quando você chega lá em cima, é o que eu falei, você percebe coisas que outras pessoas não veem, que outras pessoas não conseguem te entender. E é por isso que conforme você vai se desenvolvendo, as pessoas não vão te entender. Boa parte das pessoas não vão entender o que você está fazendo. Vão achar que você está louco. E você que não pensa em fazer isso, agora você tem a consciência para depois, lá na frente, não falar que não te tentaram avisar, que não te avisaram sobre